Mencionamos na lição anterior que deltas de opções variam. Uma variável que tem grande influência no delta é o preço do ativo subjacente. E onde ele fica atualmente é relativo ao preço de exercício de cada opção. Para começar a compreender como o preço subjacente afeta os deltas de opções, vejamos múltiplas opções que compartilham o mesmo preço de ativo subjacente, prazo de vencimento e volatilidade implícita. A única diferença entre essas opções é, naturalmente, o preço de exercício e, portanto, onde eles ficam em relação ao preço do ativo subjacente. O gráfico abaixo mostra os deltas de todas as opções de um ativo fictício com preço atual de $100, 30 dias até o vencimento e volatilidade implícita, VI, de 40%. Os exercícios variam entre $50 e $150. Descobrimos na lição anterior que opções de call têm delta positivo porque eles aumentam de valor quando o preço subjacente aumenta. E como pode ser visto aqui, os deltas de opções de call, em azul, estão entre 0 e 1, com as calls de menor preço de exercício, que estão bastante ITM, apresentando deltas perto de 1, com o exercício ATM de $100, apresentando um delta de cerca de 0,5, e as calls com preço de exercício mais alto, que estão bastante OTM, apresentando deltas perto de 0. Também aprendemos que opções de put têm delta negativo, porque elas perdem valor quando o preço subjacente aumenta. Os deltas das opções de put em vermelho estão todos entre 0 e -1, com os puts com menor preço de exercício bastante OTM, apresentando deltas perto de 0. O preço de exercício ATM de $100 apresentando um delta de cerca de negativo 0,5. E os puts com preços de exercício mais altos que estão bastante ITM, apresentando delta de perto de negativo 1. Outra forma de visualizar isso é observar o delta de uma opção específica, com base no preço do ativo subjacente no momento. Aqui, vemos as opções de calls e puts com preços de exercício de $100 e como o delta delas é afetado pela mudança no preço subjacente. Começando pela parte esquerda deste gráfico, podemos ver que com um preço subjacente de $50, uma opção de call com preço de exercício de $100 terá um delta de quase zero. Com o preço subjacente mantido em $50, o preço de exercício de $100 está muito distante OTM. Então, a opção não vale quase nada. Um aumento de $1 no preço subjacente para $51 não mudará muita coisa. Então, a opção de call não aumentará muito de valor. Portanto, o delta está bem próximo de zero. Mantendo o preço subjacente de $50, a opção de put com preço de exercício de $100 terá um delta próximo de negativo 1. O put de $100 está bastante ITM, e dessa forma ele se comportará de forma semelhante a uma posição curta no subjacente. Uma posição curta no subjacente naturalmente terá um delta de negativo 1, com um prejuízo de $1 para cada dólar do aumento no preço. Observando a parte direita do gráfico, tanto a opção de call quanto a opção de put de $100 se tornarão ATM quando o preço subjacente chegar a $100. Como mencionamos anteriormente, isso resultará em deltas de aproximadamente 0 e menos 0,5, respectivamente, embora esteja mais próximo de 0,52 e negativo 0,48 aqui. Quando chega muito perto de ATM, cada opção age de uma forma semelhante a uma posição de metade do subjacente, ganhando ou perdendo cerca de 50 centavos para cada movimentação de $1 no subjacente. Agora, observando o extremo direito do gráfico, com o preço subjacente de $150, a opção de call de $100 agora está bastante ITM, e seu delta também subiu para quase 1. Ele se comportará agora de forma bem semelhante à de uma posição longa no subjacente, aumentando seu valor em $1 para cada dólar de aumento no preço subjacente. A put de $100, por outro lado, agora está bastante OTM, e então seu delta está perto de zero, de modo que movimentações no preço subjacente mal afetam seu valor. O put de $100 quase não tem valor.
Um aumento de $1 no preço subjacente para $151 não mudará isso tanto assim, então a opção de put não perderá muito valor. Portanto, o delta está bem próximo de zero. Na maioria das cadeias de opções, você pode exibir o delta de cada opção em uma coluna separada. Para ilustrar o que acabamos de estudar, em um cenário real, vamos usar este exemplo de cadeia de opções da Deribit. Esta é uma cadeia de opções de Bitcoin com prazo de vencimento de cerca de 31 dias. Como sempre, temos os preços de exercício ao centro, com calls à esquerda e puts à direita. E eu ativei as colunas de deltas. O preço subjacente atual é 62.901,33 centavos de dólar, que podemos ver no topo da cadeia de opções. O preço de exercício mais baixo para esse vencimento é de aproximadamente $63 mil. A opção de call com preço de exercício de $30 mil está bastante ITM e, portanto, de acordo com o que acabamos de estudar, deve ter um delta próximo de 1. E, de fato, se olharmos na coluna de delta dessa call, podemos ver um delta de 0,99, bastante próximo de 1. O put de $30 mil, por outro lado, está bastante OTM e, portanto, deve ter um delta próximo de 0. E, de fato, se olharmos para a coluna de delta dessa opção de put, ela tem um delta de negativo 0,01, muito perto de zero. Conforme descemos pela cadeia de opções, os preços de exercício aumentam. Eventualmente, chegamos aos preços de exercício que estão ATM ou próximos disso. Aqui, podemos ver as calls com delta próximo de 0,5 e as puts com um pouco menos de negativo 0,5. Se continuarmos descendo, eventualmente chegaremos ao preço de exercício mais alto desse vencimento, que é $120 mil. Com o preço subjacente atual de cerca de $63 mil, a opção de call com preço de exercício de $120 mil está bastante OTM e, portanto, de acordo com o que estudamos anteriormente, deve ter um delta próximo de zero. E se olharmos na coluna de delta dessa call, podemos notar que ela tem um delta de cerca de 0,01, que é bem próximo de zero. Por outro lado, a put de $120 mil está bastante ITM e, portanto, deve ter um delta perto de negativo 1. E, de fato, se olharmos na coluna de delta dessa put, podemos ver um delta de quase negativo 0,99, bastante próximo de menos 1. Isso é, naturalmente, a repetição do mesmo conceito, mas é útil para preencher a lacuna entre os gráficos teóricos que vimos inicialmente e a visualização real do delta em um site de verdade. A situação do preço de exercício de uma opção em relação ao preço subjacente terá impacto no delta daquela opção. De modo geral, opções muito ITM têm deltas próximos de mais ou menos 1, dependendo se são puts ou calls. Positivo para calls e negativo para puts. Opções ATM terão deltas de aproximadamente mais ou menos 0,5. Novamente, positivo para calls e negativo para puts. E opções muito OTM terão deltas próximo de zero.